local escolhido foi o Parque Estadual Robbins Cave, no estado de Oklahoma, na década de 50. Os pesquisadores selecionaram cuidadosamente os participantes. Não eram crianças com histórico de violência, nem adolescentes problemáticos. Eram meninos considerados psicologicamente saudáveis, com perfis muito semelhantes. Antes do início do experimento, eles nem sabiam que estavam participando de uma pesquisa. Acreditavam apenas que passariam alguns dias em um acampamento de férias. Mas havia um detalhe. Eles chegaram em momentos diferentes ao acampamento. Cada grupo acreditava que era o único ocupando aquele espaço. Durante os primeiros dias, brincavam, exploravam a floresta, nadavam, conversavam e criavam amizades dentro do próprio grupo. Tudo parecia completamente normal. Eles nem imaginavam que existia outro grupo vivendo no mesmo parque, até que os pesquisadores decidiram aproximá-los. O que aqueles meninos não sabiam era que cada conversa, cada brincadeira e cada conflito estavam sendo cuidadosamente observados. Eles acreditavam estar em um simples acampamento de férias, enquanto, na verdade, participavam de um dos experimentos mais famosos da história da psicologia. Os 22 participantes foram divididos em 2 grupos. Cada grupo ficou em uma área diferente do acampamento. Durante alguns dias, eles sequer souberam da existência do outro grupo. Ali começaram a criar sua própria identidade. Escolheram nomes, criaram bandeiras, estamparam esses nomes em camisetas, inventaram regras, desenvolveram um forte sentimento de pertencimento. Um grupo passou a se chamar Águias, o outro escolheu o nome Cascavéis. Sem perceber, aquelas crianças já não estavam apenas como indivíduos, agora pertenciam a um grupo. Depois de fortalecer a identidade dos grupos, os pesquisadores deram um próximo passo. Anunciaram competições: cabo de guerra, beisebol, caça ao tesouro, corridas. Mas havia um detalhe: só um grupo venceria, e o prêmio seria exclusivo dos campeões. A partir desse momento, algo começou a mudar. As provocações apareceram, depois vieram os apelidos ofensivos, logo surgiram insultos. Em pouco tempo, um dos grupos passou até a tratar o campo de beisebol como seu território. Não demorou para começarem os atos de vandalismo. As discussões evoluíram para agressões físicas. Em poucos dias, crianças que nunca haviam se visto passaram a tratar o outro como grupo inimigo. Os pesquisadores perceberam que bastaram 3 ingredientes para criar hostilidade. Primeiro, dividir pessoas em grupos. Segundo, criar uma identidade para cada grupo. Terceiro, fazer esses grupos competirem por recursos e recompensas. O resultado apareceu muito mais rápido do que imaginavam. Não era necessário que existisse uma diferença real entre aquelas crianças, nem religião, nem política, nem classe social, nem etnia. A simples existência de nós e eles, somada à competição, já era suficiente para iniciar um processo de rivalidade. Em outras palavras, não foi o ódio que criou a competição, foi a competição que ajudou a criar o ódio entre os grupos. Os pesquisadores tentaram acabar com a rivalidade. Primeiro, promoveram atividades em conjunto. Os 2 grupos assistiram a filmes, fizeram refeições no mesmo espaço, participaram de outras atividades compartilhadas, mas nada disso resolveu. A hostilidade continuava. Foi então que decidiram tentar outra estratégia. Criaram problemas que nenhum dos grupos conseguiria resolver sozinho. Em uma das situações, simularam um problema no abastecimento de água do acampamento. Os próprios meninos precisaram investigar o que estava acontecendo até encontrar o bloqueio que impedia a passagem da água. Em outro momento, um caminhão de abastecimento ficou atolado. Os 2 grupos precisaram unir forças para conseguir puxá-lo. Pouco a pouco, aconteceu algo inesperado. As conversas voltaram, as brincadeiras reapareceram, os insultos diminuíram, as amizades começaram a surgir entre integrantes dos 2 grupos.
No fim do acampamento, muitos já dividiam o mesmo ônibus de volta para casa. Em alguns casos, as pessoas passam a interpretar quase tudo pela perspectiva do grupo ao qual pertencem, enxergando o outro lado de forma cada vez mais negativa, apenas porque, em algum momento, alguém dividiu pessoas em dois lados. 70 anos se passaram desde aquele verão de 1954, mas é difícil ouvir essa história sem pensar no mundo em que vivemos. Em 2026, o Brasil volta às urnas, e mais uma vez vemos um cenário marcado por debates intensos, disputas e forte identificação com grupos políticos. Nas redes sociais, muitas conversas deixam de ser sobre ideias e passam a ser sobre lados, nós contra eles. Em alguns casos, amizades terminam, famílias discutem, colegas de trabalho evitam determinados assuntos. E algumas pessoas passam a interpretar quase tudo pela perspectiva do grupo a qual pertencem, enxergando o outro lado de forma cada vez mais negativa. O experimento de Hobbes Cave não foi feito para explicar a política brasileira, mas ele nos ajuda a refletir sobre um aspecto do comportamento humano. Quando nossa identidade fica profundamente ligada a um grupo, principalmente em contextos de competição, podemos começar a enxergar quem está do outro lado menos pelas ideias que defende e mais pelo simples fato de pertencer a um grupo diferente. Ao mesmo tempo, o próprio experimento mostrou algo interessante. Quando aqueles dois grupos passaram a enfrentar problemas que só poderiam ser resolvidos juntos, a rivalidade começou a diminuir. Talvez essa seja uma das lições mais importantes daquela pesquisa. As diferenças não desapareceram, os grupos continuaram existindo, mas a cooperação fez com que eles voltassem a enxergar a humanidade uns nos outros. Talvez essa reflexão seja útil não apenas para um acampamento em Oklahoma, mas para qualquer sociedade que esteja vivendo um período de forte divisão. Independentemente das opiniões políticas de cada pessoa, o experimento nos lembra que enxergar apenas o nosso lado pode tornar cada vez mais difícil compreender quem pensa diferente. Talvez seja exatamente por isso que compreender esse experimento continue sendo tão importante mais de 70 anos depois, porque às vezes a maior ameaça não é existir em grupos diferentes, é esquecermos que, antes de pertencermos a qualquer grupo, todos nós continuamos sendo pessoas.